Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos à mensagem de número 11 do tema geral, Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. E o título da mensagem 11 é Agar e Sara, duas alianças. A leitura da Bíblia, Gálatas, capítulo 4, versículos de 21 até 31. Eu vou ler alguns versículos para vocês saberem de que assunto se trata. Versículo 21. Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Eu vou ler por enquanto até aqui. Graças a Deus que nessa conferência que começou em Goiânia e ontem aqui mesmo em Brasília, estamos no segundo dia da conferência em Brasília. O Senhor nos deu muita luz, especialmente com relação a Abraão. Nós não entendíamos porque no livro de Gálatas, quando Paulo, em desespero, falava aos Gálatas da insensatez deles, tendo recebido o Evangelho e agora estavam retrocedendo para a prática da lei. Então, Paulo, ele era muito fiel à verdade do Evangelho e ele, sem diplomacia, falou uma verdade com muita honestidade e muita sinceridade. E no meio da sua explanação, ele, no capítulo 3 de Gálatas, ele fala sobre Abraão. Porque os judeus da época davam muita atenção à lei dada por Moisés. No entanto, a história do povo de Israel não se inicia com Moisés, inicia-se com Abraão. E ontem, e também em Goiânia, nós conseguimos ver alguma coisa da época de Abraão. Porque pelo registro da Bíblia, a única coisa que nós sabemos é que Abraão era um homem de grande fé, creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. No entanto, nós percebemos que a coisa não vem assim de repente. Existe uma história por trás dessa atitude de fé, tanto é que ele foi chamado até o pai da fé de todos que creem. Então, nós conseguimos ver alguma coisa, vamos ver rapidamente hoje, né, para deixar registrado, porque a mensagem de hoje vai para o alimento diário. As mensagens de ontem e de Goiânia não vão para o alimento diário. Então temos que registrar alguma coisa nesta mensagem. Tá? Então, Gênesis 12, ali diz, ora, disse Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai
para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, né? E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, né? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a reação de Abraão no versículo 4 é: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Então, lendo Gênesis 12, a sua ideia, como a minha, era de quê? Que Deus falou com o homem, e esse homem prontamente creu e obedeceu. Por isso que essa fé lhe foi imputada para justiça. No entanto, existe todo um pano de fundo. Os antecedentes, né, desse ato, nós deixamos um pouco claro ontem, certo? Porque nós havíamos, eu tinha começado em fazer algumas inferências. Só que essas inferências, ontem, pelos versículos que nós lemos, deixaram de ser meras inferências, se tornaram, né, confirmações. Então, as inferências que nós fizemos anteriormente era de que na época de Abraão, toda a terra era idólatra. Toda a terra era idólatra. Todos eles sob influência do tempo de Nimrod, né? Eu expliquei um pouco melhor em Goiânia. 175 anos depois da saída da Arca da família de Noé, surge um personagem, Nimrod, que, né, diz ao povo da época de não precisar viver atemorizado, com medo do castigo de Deus, e que ele declarou independência a Deus. Não precisamos ter medo de Deus, não devemos nada a Ele, e nós podemos cuidar de nós mesmos. Os homens podem cuidar de homens. E assim ele, né, estabeleceu e construiu cidades e mais cidades, justamente para que o povo pudesse viver debaixo do cuidado do homem, declarando a independência a Deus. E dessa forma, como o homem não controla a natureza, e Nimrod iniciou-se a adoração a outros deuses. Quem são esses outros deuses? Em Gênesis 6, na maldade que se multiplicou na terra e a violência também, ali o homem teve um contato com os anjos caídos. Não tenho tempo de descrever isso, mas esse contato com os anjos caídos fez com que os homens percebessem que existem as criaturas angelicais com poderes superiores ao homem. Já que o homem, no tempo de Nimrod, declarou independência a Deus, e só que o homem não controla uma série de coisas, como a natureza, né, e a própria saúde, e eles então passaram a adorar esses seres angelicais, até seres demoníacos, né, e fazendo imagens de fundição, fazendo, né, escultura em madeira, escultura em pedras. E dessa forma inicia-se a fase de idolatria e se estendeu até a época de Abraão. A idolatria surge porque os homens são egoístas. Os homens pensam só no seu interesse próprio. Eu quero lucrar, eu quero ter uma plantação que tenha, né, que seja bem sucedida. Então eu adoro, sacrifico ao Deus da agricultura, por exemplo, certo? E assim eu vou ter uma boa safra. E se eu preciso de outro interesse, eu vou sacrificar a esse outro Deus que vai me cuidar desse outro aspecto. Quer dizer, a idolatria, na verdade, é uma expressão do egoísmo
do homem, do interesse próprio do homem. Então todos os homens eram egoístas, só se preocupavam com o seu próprio interesse e ninguém buscava a Deus. Não havia quem indagasse. Depois de tanto tempo passado, depois de Nimrod, perguntado, puxa, Nimrod declarou independência a Deus e ninguém mais buscou a Deus, ninguém, durante tanto tempo, ninguém se preocupou a achar esse Deus, buscar esse Deus que criou os céus e a terra. Nós estamos vendo as obras das suas mãos, mas nós não sabemos quem é o autor. Nós não temos o autor, nós não temos contato com esse autor da criação, certo? Então era nesse ambiente, até mesmo o próprio pai, Tera, de Abraão, estava envolvido com deuses, né, ídolos. Isso nós podemos pelo menos ver alguma coisa aqui em Josué 24, versículo 2. Ontem nós lemos, né? Vamos ler para estar registrado. Josué 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abrão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, serviram a outros deuses. Tá? Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então aqui confirma que aquela geração toda, né, serviram a outros deuses. Aqui está a primeira confirmação. Aí ontem nós vemos também, né, em alguns versículos, começando por Neemias, capítulo 9. Vamos lá. Neemias, capítulo 9, versículo 7. É isso, né? Versículo 6, né? A partir do versículo 6. Porque aí retrata o ambiente. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, quer dizer, no tempo de Abraão, não havia quem soubesse quem criou os céus e quem criou a terra. Não é possível uma obra grandiosa como a criação, ninguém buscava o autor, ninguém buscava o Deus verdadeiro, tá? Então Neemias, na oração dele, fala assim, só tu és Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Quer dizer, tem um autor que fez tudo isso, e não havia quem buscasse o Senhor? Versículo 7, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tirou de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumprisse as tuas promessas, porquanto és justo. Quer dizer, enquanto ninguém buscava esse Deus que criou os céus e a terra, havia um aqui na terra, estava à busca desse autor da criação do Deus verdadeiro, que era Abraão. Isaías 51, 2. Senhor Jesus. Isaías 51. Vamos lá. Versículo 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único. Essa informação é importante. Era uma inferência minha, de que ele era o único que buscava o Deus verdadeiro. Mas aqui houve a confirmação, né?
porque era ele único. Quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Ele era o único preocupado em achar, buscar o Deus verdadeiro. Tá? E segundo Crônicas 27. E diz o seguinte, vou ler desde o versículo 6. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos do mundo? Na tua mão está a força e o poder, não há quem possa te resistir. Porventura, o nosso Deus não lançasse fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Abraão era o amigo de Deus. E confirmando isso, também Isaías 41, versículo 8, confirma: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Bom, isso quer dizer o quê? Quer dizer que naquele tempo não havia ninguém que buscasse a Deus. Isso também está em Romanos 3, não é isso? Como diz Romanos 3? Romanos 3, versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nem um sequer, isso depois da queda do homem no jardim do Éden. Mas não só isso, o versículo 11 diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Todos eram adoradores de outros deuses, de ídolos mudos, surdos, que não andam, certo? Ó Senhor Jesus, e Deus nessa terra havia uma pessoa que estava preocupada com Deus, buscando a Deus. E um dia, esse coração de busca a Deus, Deus apareceu a ele. É por isso que em Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, vocês percebem que em lugar de Estevão se defender das acusações de que ele estava falando contra a lei de Moisés, ele não se preocupou em se defender. Ele se preocupou em levar as autoridades dos judeus até a origem do povo de Israel. Porque as autoridades judaicas estavam dando a origem à lei de Moisés. Mas o povo de Israel surgiu antes de Moisés. Surgiu com Abraão. Tá? Então vocês têm que voltar até Abraão e ver por que Deus o chamou. Certo? Então no capítulo 7 de Atos, versículo 1 e 2, então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho.
Então, do meio do nada, ninguém buscava a Deus, e de repente surge um homem com o coração correto, puro, não interesseiro, não buscava seu próprio interesse, porque se ele ficasse em Harã, ele podia herdar o negócio do pai. Ele tinha toda uma estrutura estabelecida lá. Mas não, quando Deus disse, Deus da glória apareceu a ele e disse: sai da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele prontamente atendeu. Por quê? Porque ele finalmente achou o Deus que fez os céus e a terra. Esse Deus é o verdadeiro Deus. Esse Deus não é como os ídolos. Esse Deus é um Deus verdadeiro que ele tanto buscava. Irmãos, é por causa desse coração. Ele achou o que ele buscava, né, pela vida toda. Agora, irmãos, tudo que esse Deus disser, irmãos, ele vai crer 100%, cegamente, ele vai atender. Irmãos, entenderam? É por isso que Abraão não questionou, porque ele buscava esse Deus. Quando aparece a ele, irmãos, ele entregou a vida toda para ele, né? O meu futuro está nas tuas mãos. Esse Deus deu que, se ele teve poder para criar esse universo, ele tem poder para cuidar de mim, certo? Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender. E por outro lado, irmãos, por que ele se tornou amigo de Deus? Porque em Evangelho de João 4, 24, ali diz o quê? Diz o quê? Versículo 23. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, Deus procura. De um lado, tem um homem aqui, Abraão, procurando. E Deus, lá de cima, procurando. E os dois se encontraram. Vocês entenderam? Por isso que se tornaram amigos. Deus o chama de amigo. É meu amigo. Porque há um que busca a Deus verdadeiro, e Deus busca o verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Nada mudou. Deus ainda procura aqueles que, né, procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E você, por outro lado, você também é um que procura Deus verdadeiro e para adorá-lo. Irmão, quando se encontram esses dois interesses, irmãos, acabam formando amizade. Esse é amigo. Você é amigo de Deus? Por isso, irmãos, aqui não entra nosso interesse. Eu não estou adorando a Deus, servindo na igreja por algum interesse. Não, eu só quero me entregar na mão desse Deus verdadeiro, que Ele faça da minha vida, certo? O que lhe agrada, e é importante eu fazer a vontade dEle. Tá certo? Irmãos, essa é o Senhor, por isso que eu falei, Deus precisa na igreja encontrar. Nós queremos dar para o Senhor 100% de pessoas engajadas, pessoas com esse tipo de coração puro. Não estamos aqui buscando, sabe, satisfazer a nossa ambição, satisfazer nosso interesse próprio, satisfazer, temos um grupo de seguidores, temos grande fama aqui na terra. Não estamos preocupados com isso. Irmãos, nosso coração é puro e simples, de encontrar Deus e satisfazê-lo e servir a esse Deus verdadeiro. Esse é o nosso coração. E Deus também procura, né, esses que estão. Então, por isso que ontem terminei a mensagem dizendo: Deus está procurando cada vez mais nos engajar, né? Engajar no seu propósito, porque Ele quer voltar. E nós estamos aqui para cooperar com Ele, para trazer o Senhor de volta, né? Então, irmãos, e por outro lado,
não estão aqui podem estar espalhados por toda a terra, podem ter certeza, há buscadores, que nós não achamos ainda. Por isso, irmão, nossos comportores estão na rua. Por isso que cada irmão, cada irmã aqui, irmãos, nós somos usados por Deus para achar os buscadores de Deus. Hoje de manhã, um cooperador me falou que eles estavam tomando café num lugar e na mesa ao lado estava uma senhora e eles foram orar com essa senhora. Essa senhora falou: eu estou precisando, justamente eu estou procurando uma igreja para me reunir. E pegaram o contato dela, ela mora do lado de Butantã, do local de reunião da igreja em São Paulo. Irmãos, é isso. Você não precisa necessariamente ser um comportor. Você tomando um café, você no contato do dia a dia, você e eu, né? Irmãos e irmãs, nós podemos procurar os buscadores. Então, Deus busca as pessoas, Deus busca os buscadores através de você. Como Deus vai achar essas pessoas? Através da igreja. Por isso, irmão, vamos nos engajar. Os comportores nas ruas pregam o evangelho do reino, de um lado, sem acepção de pessoas, pregam para todos, mas por outro lado, irmão, nós estamos buscando os buscadores. Procurando os que realmente buscam, como Abraão buscava naquele tempo, os que adoram o Senhor em verdade, em espírito e em verdade. Irmãos, é por isso que eu até, né, falei por uma irmã que foi uma das que achou, né, era uma das buscadoras, que achou a igreja. Eu disse para ela o seguinte, que na verdade todos que buscam o Senhor de coração puro, a gente vai se encontrando pelo caminho. E a gente está se encontrando pelo caminho, e quando a gente se encontra, a gente se junta, porque nosso destino é um só. Nosso destino é o reino. Nós temos que pelo menos achar 144 mil quando o Senhor voltar, né? 144 mil engajados, vencedores, né? Para trazer o Senhor de volta, tá bom? Então, essas curtas palavras para estar registrada nessa mensagem. Então, vamos ver um pouquinho sobre a questão de Ismael e Isaque, né? Das duas mulheres, né? Agar e Sara, tá? Mas antes disso, vamos para Gênesis 11. Gênesis 11. Ver um pouquinho a genealogia aqui, né? No versículo 26 de Gênesis 11. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã gerou a Ló. Mas morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Quer dizer, na genealogia, fez questão de dizer que a mulher de Abraão era estéril e não tinha filhos. E Deus justamente foi prometer dar a terra para a descendência de Abraão, que não tinha filhos, tá? Tomou Tera Abraão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo
Tera, vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Esse registro é importante, é para mostrar para vocês que, primeiro, eu quero dizer para vocês, lá no relato de Estevão, o Deus da glória apareceu a Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, Ur dos Caldeus estava no sul da Mesopotâmia, né? Aí eles foram habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra que vós agora habitais. Então, quando Tera, o pai de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, já indicava que ele sabia do chamamento de Abraão. Deus havia chamado Abraão, tá? Abraão já deve ter dito ao seu pai: Deus me chamou. Então, seu pai levou a ele até Harã, tá? E, no entanto, Deus tinha que fazer com que o seu pai morresse para que ele saísse de Harã, né? Porque Deus falou para ele sair da casa de seus pais. Então, o registro intencional nessa genealogia da incapacidade de Sarai de ter filho, irmão, no texto, mostra que, humanamente falando, seria um grande obstáculo para o cumprimento da promessa de Deus, em fazer de Abraão uma grande nação e de dar à sua descendência a terra de Canaã. Então, Deus fez questão de registrar que Abraão não tinha filhos e a sua esposa não podia lhe dar filhos porque era estéril. Deus é Deus, certo? Tera, né? E Tera, eu li em Josué 24 que seu pai, né? E Abraão habitaram da além de Eufrates e serviram a outros deuses. E Gênesis 12, 1 a 3, que nós lemos agora há pouco, irmãos, ali fala que ele, né, aqui ó, ora, capítulo 12, versículo 1, ora, disse Deus a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ele estava em Harã, né? Ele estava em Harã. E quando, provavelmente, irmãos, fica no sul da Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates. Vocês sabem que o rio Eufrates, ali tem dois rios, rio Eufrates e rio Tigre. Esses dois rios ficam hoje no Iraque de hoje, esses dois rios. E Ur dos Caldeus fica ao sul do rio Eufrates e Harã fica ao norte do rio Eufrates. E ali, Harã era uma rota comercial importante. Por isso, estabeleceu-se, pai de Harã, né, um comércio ali, muito provavelmente comércio de ídolos, ali mesmo em Harã, era uma rota comercial. Então, né, eles ficaram ali até que o pai Harã, o pai de Tera, né, pai de Abraão, morresse ali. Então, o ambiente, na época, era de idolatria, eu já falei isso para vocês. E então apareceu, né, o Senhor Abraão e lhe disse, capítulo 12, versículo 7. Porque eu vou começar a procurar trechos que têm ligação com a sua descendência. Porque nós estamos falando das duas mulheres e os dois filhos dessas duas mulheres, tá? Então, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, apareceu a Abraão. Abraão confiou a vida toda a esse Deus. Ele, né, depois de aparecer em Harã, ele apareceu outra vez a Abraão e dizendo: darei à tua descendência esta terra, porque Abraão já havia chegado em Canaã. Eu vou dar para você, né? Vou dar para sua descendência esta terra.
E Abraão edificou um altar para adorar a Deus. Ele não é mais adorador de Deus, de outros deuses. Ele é o adorador do Deus verdadeiro. E ele imediatamente edificou um altar e adorou a Deus. Mas você não vê Abraão questionar Deus, dizer para ele que eu não tenho filho. O Senhor prometeu dar essa terra para minha descendência, mas eu não tenho filho. E a minha mulher não pode ter filhos, tá? Então, mas ele creu, ele sabe que Deus é Deus Todo-Poderoso. Não se preocupou com isso, né? Aí, irmãos, ainda na história de Gênesis, vamos lá mais para frente, Gênesis 14. Gênesis 14, houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis, certo? Versículo 1. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedor, Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra 5 reis, tá? E todos esses se juntaram e eles, nessa guerra, eles acabaram levando Ló, e a família de Ló cativos. E Abraão, ele precisava fazer alguma coisa. Abraão falou, eu preciso salvar meu sobrinho Ló, né? E Abraão, olha só que loucura. Abraão foi enfrentar esses reis poderosos. Sabe com quantas pessoas? Quem sabe? Versículo 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Que nós podemos extrair disso? Ali são reis poderosos e lutaram contra outros reis poderosos e venceram e levaram Ló e tudo que Ló possuía, eles levaram. E agora Abraão, ele é o servidor do Deus único verdadeiro, ele falou, eu preciso salvar Ló, mas quem eu tenho? Eu não tenho 10 mil soldados, não tenho 20 mil soldados. Eu tenho 318 homens em casa. E pegou os 318 homens e foi salvar Ló. O que eu quero extrair disso? Nós somos um pequenino rebanho. Nós temos pouca força, como a igreja em Filadélfia. Temos pouca força. Mas, irmão, nós temos o Deus verdadeiro. Nós temos um coração como de Abraão. Nós confiamos nele. Nós cremos nele. Nós temos poucos que podem lutar, só 318 homens. Mas os 318 são engajados. Somos poucos, mas engajados. Vocês entenderam? Pode ter um exército enorme, mas não é engajado. Não vai vencer contra 318 homens engajados. Por isso, irmão, nós somos poucos. Nós precisamos ser engajados. Cada um de nós aqui luta. Porque aqui fala, são nascidos em sua casa. Você é nascido na casa de Deus. Né? Você é um que Deus chamou, nasceu na casa de Deus, para estar engajado para lutar pelo seu reino. Amém? Aí então, trouxe de novo, versículo 16, trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar, Abraão de feria Kedorlaomer, é até difícil ler esse nome, né? E aos 6 que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o rei tal. Aí você sabe que Abraão foi recebido por Melquisedeque, um sumo sacerdote misterioso,
celestial, não sabe de onde vem, e aparece, né? Recepciona Abraão na vitória, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, né? Que ele havia ganho. E versículo 20, né? De tudo lhe deu Abraão o dízimo. Muito bem. Aí eu quero levar vocês para capítulo 11. Capítulo 15, perdão. Capítulo 15. Então, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Tá? Eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Quer dizer, ele estava preocupado, o Senhor está prometendo tanto para ele, para a sua descendência, mas ele só tem um Damasceno, né? Na casa dele. Será que esse é o meu herdeiro? Né? O que o Senhor falou? Disse mais Abraão: a mim, né? Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então vou fazer dele meu herdeiro. E o que Deus falou? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E a tua descendência tem que ser gerada de ti. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Sabe por que eu fiz questão de ler isso tudo? Para vocês perceberem, irmãos, a descendência que vem da promessa, a descendência que vem de Isaac, refere-se a Jerusalém celestial. E a Jerusalém celestial é a igreja. Não é o povo judeu da terra, é a igreja. Ele falou assim: então conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmão, até então ele estava dizendo: não tenho filhos. O Senhor me prometeu tanta coisa para minha descendência, mas eu não tenho filhos, só tenho um servo nascido de casa, o Damasceno Eliezer. Deus falou: não, o teu descendente tem que nascer de você. E levou para ver a estrela dos céus. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Porque antes Deus havia prometido a ele, né, que a sua descendência seria tão numerosa como as areias da terra, não é isso? O pó da terra. Esse sim refere-se à descendência terrena, mas a descendência celestial vem da promessa, tá? E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, tal. Deus então faz uma aliança, né, com Abraão, tá? Então não vou entrar nesse detalhe. Eu quero ler com você tudo que se refere à descendência, tá? Então em Gênesis 16, aí então vem a história, né, de que Abraão, ele acolhe uma sugestão da Sarai, tá? Então, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, Gênesis 16, 1, né? Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai, né? Aí que aconteceu. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia,
sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Agar então desprezou a sua senhora Sarai. Aí disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concedeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Sabe por que eu fiz também questão de ler isso para vocês? Porque lá em Gálatas vai falar da desprezada. Vocês vão entender, sem isso vocês não vão entender direito. Tá bom? Aqui, respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai então humilhou-a e ela fugiu da sua presença. E assim aconteceu, né? Bom, eu não vou ler. Aí Ismael nasceu, tá? Versículo 15. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. 86 anos. Aí o próximo registro já aparece 13 anos depois, né? Gênesis 17. Esse versículo tenho lido bastante para vocês. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Você não precisa se preocupar em ter um filho por sua força. Eu prometi a você, a sua descendência, fiz promessa à sua descendência, eu vou te dar filho. Não precisa você fazer sua força. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tem alguma coisa que eu não posso fazer? Tá? Anda na minha presença. El Shaddai. Essa palavra El Shaddai significa eu sou o Deus Todo-Poderoso e todo-suficiente. Você me tendo, você tem tudo. Você tem toda a suficiência. Cria em mim. Eu posso fazer de tudo, né? Como da primeira vez você me buscou, o Deus que criou os céus e a terra, eu apareci a você, agora crê em mim, anda na minha presença e você vai ser perfeito, tá? Aí fez uma aliança, tá? Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederam de ti. Irmãos, nessa promessa claramente está direcionada para nós. É ou não é? Não é só para o povo de Israel. Isso está direcionado, né? Porque por pai de numerosas nações te constituí e far-te-ei fecundo extraordinariamente e te darei nações e reis procederão de ti, tá? Então, ó Senhor Jesus, vocês podem ver que isso na verdade estava apenas pré-anunciando a igreja. Romanos 14, 17, como diz? Que é a igreja. Hein? Romanos 14, 17. Eu não vou cobrar dos adolescentes, talvez não saibam ainda, mas depois eu vou cobrar, tá? 14, 17. Que como diz? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é a igreja, é a vida da igreja, tá? E não só isso, irmão, lá em Apocalipse 5, versículo 9, e entoavam
cântico dizendo: digno és de tomar o livro, falando a respeito do Cordeiro de Cristo, digno és de tomar o Cordeiro e de abrir-lhe os selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para no nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, com a morte de Cristo, com sangue derramado na cruz, Cristo comprou de toda tribo, língua, povo e nação, e comprou para Deus e os constituiu reino e sacerdotes, e eles estão destinados a reinar sobre a terra. Essa foi a missão que Deus deu para o homem quando Ele criou o homem. Gênesis 1, 26, 27, 28 fala como? Ele criou Deus ao homem, a sua imagem, a sua semelhança, e deu uma comissão para o homem, que é sujeitar a terra e dominar essa terra. Então aqui está, Cristo veio como descendente de Abraão e se tornou possível, e comprou para Deus esse povo todo aqui, ó. Nós, está aqui, ó, gente de cor da pele diferente, né? Né, Jones? Tem até baiano, né? Tem até baiano, né? E tem gente de, né, toda língua, tribo. Nós temos aqui os irmãos na África, nossos irmãos na Ásia, né? Os irmãos do Japão, Coreia, né? Graças a Deus, irmão, nós formamos uma só igreja, a casa de Deus, né? Nós estamos aqui todos servindo a Deus como sacerdotes e reinos, e nós vamos reinar sobre a terra. Maravilhoso. Isso tudo estava na promessa, né, de Deus ao povo de Israel, tá? Bom, aí então em capítulo 17, Gênesis 17, Senhor Jesus, me dá tempo porque eu nem fui para o Gálatas ainda, né? Gênesis 17. Depois então de ter mudado o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de numerosas nações, e aí institui-se a circuncisão. É o que os judeus lutaram tanto para que os gentios cristãos, né, praticassem a circuncisão. Então Abraão foi circuncidado somente depois que gerou a Ismael, né? E Deus fala para ele andar na sua presença e ser perfeito, e institui-se a circuncisão, tá? No versículo 9, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das tuas gerações, e esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isto por sinal de aliança entre mim e vós, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Irmãos, por que Deus, nesse momento, instituiu a circuncisão? Justamente para dar a entender para Abraão: Abraão, você usou força da sua carne e gerou Ismael. Eu não preciso da força da sua carne. Eu sou Deus El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu posso executar tudo que eu quero. Então, você só anda na minha presença. Aí, quanto a você, eu vou dar um sinal no seu corpo. A partir de agora, você elimina a sua carne. Não viva mais na carne. Deixe que eu sou o Deus poderoso. Eu vou agir na tua vida. Então, a circuncisão, irmãos, é para o homem não mais viver pela sua capacidade. Não mais viver na sua carne. Andar pela força da sua carne.
tá? Então, podemos até ler, tá? Porque meu tempo tá curto, eu vou ler aqui o que eu escrevi para vocês, tá? O significado espiritual da circuncisão é o despojamento, aqui fala cortar a carne do prepúcio, é o despojamento do corpo da carne. Colossenses 2. Não tem jeito, tem que ler. Vamos lá. Colossenses 2, 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É para despojar a carne. Não é meramente o rito, é para despojar a carne. Deus quer que o homem despoje a carne, não use a força da carne. Tá? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados juntamente, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, né, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Irmãos, a circuncisão é o despojamento da carne, mas como nós vamos despojar a nossa carne? É pela morte e ressurreição de Cristo. É que nós temos a realidade do despojamento da carne. E hoje, irmãos, depois de Cristo, nós podemos pela fé, não mais viver pela carne, e viver no Espírito. Tá? Romanos 6,6, vocês já estão careca de saber, né? Principalmente vocês sem cabelos, né? Então, já foi crucificado com ele o nosso velho homem. Tá? Então, a carne... O que é a carne? O que significa a carne? Não é o que você compra no açougue, né? O que é carne? Na Bíblia, o que significa carne? A carne, irmãos, é simplesmente a natureza humana que o pecado corrompeu e escravizou. Deus criou essa natureza e o pecado corrompeu, escravizou, nós nos tornamos escravos do pecado e se tornou uma espécie de poder maligno no homem que se opõe contra o Espírito, que se opõe ao Espírito. Isso você pode ver em Gálatas 5,17. Dá uma olhada rápido. Gálatas 5,17. Ó Senhor Jesus. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quer dizer, a carne, né, se tornou uma arma do inimigo em nós para lutar contra o Espírito. Por isso, irmão, Deus quer despojar a nossa carne. A circuncisão significa despojamento da carne. Tá? E corta a nossa conexão com o velho Adão. Romanos 5, 12, dá uma olhada. Romanos 5, 12. Senhor Jesus. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. E o versículo 14, né, diz assim, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quer dizer, a morte passou a reinar, né, e em Adão. Então, a cruz de Cristo nos corta a nossa conexão, corta a nossa despojamento da carne e corta a nossa conexão com o velho Adão, tá? Eu não tenho muito tempo para ler tudo isso aqui que eu escrevi aqui. Então, irmãos, a circuncisão não é meramente um rito, mas é algo feito no coração. Por exemplo, Deuteronômio 10. Mesmo no Antigo Testamento. Deuteronômio 10.
Ó Senhor Jesus. Vocês têm paciência para ver tudo isso? Deuteronômio 10, versículo 16. Como diz? Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Quer dizer, a circuncisão é mais do coração do que meramente um rito. Tá? E Jeremias 4,4, vocês podem notar, eu não vou ler agora. E tem Atos 7, 51, que Estevão falou que eles eram, eles eram incircuncisos de coração. E Gálatas 5, 24, que fala, nós, já que estamos em Gálatas, vamos lá. Gálatas 5, 24, que diz assim, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, para hoje vivemos no Espírito e andarmos no Espírito. Aí, bom, eu não, para ganhar tempo, Abraão então usou força natural da carne para gerar Ismael com a instituição da circuncisão. Deus então lhe deixava claro que ele era o poderoso suficiente para dar-lhe um filho e ele devia cortar a sua carne para depois poder agir e dar-lhe Isaque para o cumprimento da sua promessa. E Deus então mudou o nome de Sarai para Sara e prometeu dar-lhe um filho. Dada a idade avançada de Sara, Abraão ainda incrédulo, porém o Senhor reafirmou que Sara lhe dará um filho e se chamará Isaque. Voltando para Gênesis 17. Vamos lá. Gênesis 17. Tudo isso está no Gênesis 17. Com esse pano de fundo, vocês vão entender melhor Gálatas. Tá? Gênesis 17. Aí então, versículo 15. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás de Sarai, mas porém Sara. Abençoá-la-ei e dela lhe darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Ele ainda estava pensando que era Ismael. Deus lhe respondeu, de fato Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei e tal, ele também será, farei dele uma grande nação. Tá? Bom, aí, com isso, irmãos, com esse pano de fundo, vamos voltar lá para Gálatas. Vamos lá? Gálatas. Então, Gálatas 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Hein? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Na verdade, Agar estava tipificando, ao Monte Sinai. Agar está tipificando a lei. Quem quer guardar a lei está na esfera de Agar. Tá? E que mais? Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Jerusalém atual são os judeus de hoje. Os judeus de hoje estão debaixo da escravidão da lei. Certo? Mas Jerusalém, lá de cima, é livre.
Ela é a nossa mãe. É a sua mãe. É minha mãe. É a igreja. Bom, que maravilha. Então, irmãos, Agar se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, a qual corresponde a Jerusalém atual, terrena, que está em escravidão com seus filhos, a qual é a lei. Ainda estão debaixo da escravidão, tá? E o filho da escrava, Agar, nasceu segundo a carne, segundo a força da carne. Agora, o filho da livre, da mulher, Sara, nasceu mediante a promessa. Não nasceu pela sua força da carne. Ela não podia, na carne não podia mais ter filhos. Mas Deus lhe deu, nasceu segundo a promessa. Deus deu uma promessa e ela teve um filho, Isaque. Então aqui fala, então filho da livre, Sara, nasceu mediante a promessa. Sara corresponde a Jerusalém lá de cima, livre, celestial, a qual é a nossa mãe, a qual é a graça. A nossa mãe é graça, foi de graça, sem esforço humano. Deus, mediante a sua promessa, Ele nos deu. Hoje nós nascemos lá do alto. Nós somos a descendência de Abraão, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Descendência celestial. Então, a verdade do evangelho anunciado por Paulo aos Gálatas gerou os Gálatas, os crentes, pela sua graça, pela graça, como a mãe. Eles eram filhos da Jerusalém celestial. Irmão, vocês são filhos da graça, sabiam? O evangelho trouxe a graça de Deus. E a graça de Deus gerou a você e eu. Por isso a graça é a nossa mãe. A Jerusalém celestial é a graça que é a nossa mãe. Né? Nós nascemos lá do alto, filhos da mulher livre, prontos para tomar posse da promessa, por meio do Espírito, a promessa como a bênção de Abraão. Né? Mas os judaizantes pregaram aos Gálatas o outro evangelho, escravizando-os novamente, levando de volta para outra esfera, com a observância da lei, né? Fazendo retroceder para Jerusalém terrena, a qual está em escravidão com seus filhos. Eles querem voltar para a escravidão da lei. E Paulo já tinha tirado todos eles, colocado na Jerusalém celestial, e agora eles querem voltar para a lei, né? E esse versículo, irmãos, é um pouco difícil de entender, versículo 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. O que significa isso? Né? Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Quem é? Estava falando a respeito da Sara. A Sara era estéril, né? Então, exulta e clama, tu que não está de parto. Não está de parto, porque quem estava de parto era Agar. Agar estava de parto. Agar era fecunda. Ela, né, estava gerando alguma coisa de Abraão, e Sara era estéril, né? E porque são mais numerosos os filhos da abandonada, porque quando Abraão tomou Agar por esposa, Sara estava abandonada, ou não estava abandonada? Estava abandonada. Do que os da que tem marido. Quem estava ativa, tem marido, né, era Agar, tá? Então, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Aqui ele não está falando dos judeus, não. Está falando da igreja. Irmãos, então vou falar para vocês. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Vocês não são filhos da escrava.
Vocês não são filhos gerados na carne, vocês são filhos gerados na promessa. Senhor Jesus. Então os filhos da Jerusalém terrena equivalem aos filhos da escrava, parecem levar vantagem. Ismael tinha vantagem. Agar tinha vantagem, porque Agar era fértil, podia gerar filhos, e Sara não podia. Eles tinham a lei, a Sara era estéril, parecia abandonada. Aos olhos humanos, parecia ser mais vantajoso seguir a lei. Aos Gálatas, foram fascinados. Parece que era mais vantajoso naquele tempo seguir a lei. Por quê, irmãos? Porque seguir a lei tem mais estrutura religiosa. Seguir a lei tem as festas judaicas. Seguir a lei tem os seus, tem os seus ritos, tem as suas tradições. Seguir a lei tem um templo, tem os sacerdotes, tudo, bem paramentados, todos eles com vestimentas bonitas, não é isso? E tem um sumo sacerdote, coisa bonita, com aquela veste, mas, irmão, na igreja não tem nada disso. Na igreja não tem aqueles que usam, o chapéu assim lá em cima, tá? E tudo bordado, tudo bonito assim. Mas na igreja não tem nada disso. Nós vestimos de uma forma bem simples, como todo mundo. E não tem aquele aparato todo do templo de Jerusalém. E também não tem no templo de Tiatira, se construía templos enormes. Então parecia ser mais vantajoso pertencer a uma grande religião. Parecia mais vantajoso pertencer à religião judaica. Tinha todo um aparato, e na igreja eram simplesmente o que? Homens que creram em Jesus. Não tinha nada demais. Irmãos, vocês entenderam o que esses versículos estão querendo dizer? Irmãos, porque toda essa estrutura religiosa impressiona as pessoas. Parece ser mais atraente do que seguir a graça. Porque seguir a graça, tudo é celestial, tudo é espiritual, e às vezes não é tangível pelo homem natural. Quem entra aqui, irmãos, não vê nada demais, não tem um coral bonito, não tem nada paramentado, não tem aparato grandioso aqui. Nós somos simplesmente homens aqui, irmãos. A graça, o alimento espiritual parece que não tem graça para o homem natural. Porém a graça chegou pela promessa. O estéril terá mais filhos do que a que tem marido, Então, vós, porém, sois filhos da promessa, como Isaac. Irmãos, depois da tentativa fracassada de Abraão em ajudar Deus, por esforço humano gerando a Ismael, Deus apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E também foi mudado o nome da sua mulher. Bom, aí Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Isso está em Romanos 4, versículos 17 e 18. Irmão, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Assim, irmão, nós, como Isaac, nós somos filhos da promessa, nascidos da Jerusalém celestial, mediante a graça, sob a aliança da promessa. Assim nós nos tornamos herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 29. Aí, versículo 29, como diz, voltando lá, versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Irmãos, não é assim? O que nasceu segundo a carne, Ismael, perseguiu a Isaac. Irmão, hoje é a mesma coisa. Quem persegue a igreja são aqueles que estão na carne, nasceram segundo a carne.
Irmãos, isso é uma coisa que vai acontecer até o final da nossa era. Mas, irmãos, graças ao Senhor, nós somos de outra esfera. Somos da esfera celestial, né? Ó Senhor Jesus, vamos lá. Então, as duas, vou ler até o final. Contudo, o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, sois filhos não da escrava, e sim da livre. Nós somos filhos da livre, da Jerusalém celestial, e nós somos filhos da graça, tá? Então, Ismael perseguia a Isaac, isso está em Gênesis 21, tá? Vamos lá ver rapidamente. Gênesis 21. Senhor Jesus. Gênesis 21, 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. Bom, até hoje acontece isso, né? Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso, né? Perdão, Deus é que disse a Abraão, não é isso? Deus disse: rejeita essa mulher, rejeita essa escrava e seu filho. Aí pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho, tá? Aí, versículo 12: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Finalmente a Sara tinha razão. Eu ontem ainda tinha falado que Abraão ouviu a Sara, o conselho de Sara, e nasceu Ismael, né? Nós colocamos a culpa na Sara que deu aquele conselho, né? Mas agora Deus fala para Abraão, né, ouvir o conselho da Sara. Então você vê como Deus é equilibrado, né? Então vocês mulheres não se sintam rejeitadas não, tá? O Senhor usa vocês são muito importantes na igreja, tá? Então, ó Senhor Jesus. Então Ismael, né? Hoje não é diferente. Os filhos nascidos segundo a carne perseguem os filhos segundo o Espírito, e Deus disse a Abraão lançar fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, como filhos não da escrava e sim da livre, nós somos, né? Os judaizantes são filhos da escrava e queriam levar os gálatas, filhos da graça, pela verdade do evangelho pregado pelo apóstolo, de volta para a escravidão da lei. Não somos filhos da escrava, e sim filhos da livre. Nós vivemos sob a liberdade da graça, para desfrutar plenamente o Espírito prometido, até herdarmos a bênção como filhos herdeiros de Deus. Portanto, irmãos, vamos seguir o Espírito, vamos continuar praticando a ouvir da fé, né? Para que o Espírito tenha liberdade de operar milagres para levar a obra de Deus adiante, até a volta do Senhor, até nós recebemos a herança do Senhor e reinarmos com Cristo por 1000 anos. Amém. Jesus é o Senhor. Fala pessoal, estamos em Portugal iniciando uma jornada incrível. E aí, bora conhecer a equipe? Iniciamos nosso dia em comunhão, desfrutando da palavra e sendo fortalecidos para cumprir nossa missão, apressar a volta do Senhor. Após esse encorajamento, cada comportor se preparou para sair às ruas, reunindo os livros que carregam a mensagem do Evangelho do Reino, sementes que transformam vidas.
Enquanto seguimos para o ponto de atuação, temimos o tempo imergindo na palavra, transcrevendo e proclamando com fervor os gritos de guerra, renovando nosso espírito e preparando nosso coração para a missão do dia. Chegando ao local de atuação, exercitamos mais e mais o espírito. Exercitar o espírito, chamando o Senhor para perto, é o ponto-chave na vida de um comportor. Buscar a palavra e confiar totalmente nela. É com esse coração que vamos às ruas orar pelas pessoas. Mas ninguém é de ferro. Além do alimento espiritual, paramos um tempinho para almoçar e conversar sobre nossas experiências do dia. E voltamos à missão, focados, determinados a apressar a volta do Senhor, dispensando essa vida a todos. Bater a meta, eu vou bater a meta. Finalizamos nosso dia com o lanche e voltamos para o COI. Então é isso, essa foi nossa semana de comportagem aqui em Portugal. Agora vamos pra Espanha. Feb, Espanha é contigo! Vamos bater a meta! Eu vou matar o diabo.